Amém? Fala com o seu irmão assim, olha, como que está a sua visão? Está enxergando bem? Ai, pastor, foi até bom o senhor me perguntar, a minha glicose está alta, está tudo embaçada. Então você toma insulina assim que você chegar na sua casa, o remédio que tiver que tomar. Amém ou não amém? Ah, pastor, não estou nem enxergando você, irmão. Aí você tem que olhar isso mesmo, entendeu? Não pode brincar, senão você fica cego e depois, aí complica. Né, irmão? Então cuida aí. Enxergando a minha realidade, mas cumprindo o propósito. Irmãos, quando a gente fala só enxergar a realidade, em nenhum momento estou falando, ou a palavra de Deus está falando, para você anular a sua fé. Quando eu falo enxergar a minha realidade, não é anular a minha fé. Por que não é anular a minha fé? Lá no livro de Romanos, fala o seguinte assim, que a minha fé, ela vem pelo ouvir, ela vem o que? Ouvir? E a palavra de Deus. A palavra fé, significa, fé é a certeza, sabe, daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu creio, isso é fé. Está dando para entender? Sim ou não? Então, quando eu enxergo a minha realidade, eu não estou matando a minha fé. Não estou matando. A sua fé, deixa eu te falar uma coisa, ela só funciona quando você... Tem mosquitinho aí? Então pode apagar a luz. Apaga a luz aí para ajudar. Fica ligado aí, irmão. Não dorme, hein? Não dorme. Olha para cá, olha para o tio. Quando eu olho a minha realidade, eu não estou anulando a minha fé, mas minha fé só entra em ação quando eu entendo a minha realidade. Está dando para entender? Um exemplo aqui, olha. Se a pessoa ela não sabe da enfermidade que ela está sofrendo, ela não precisa utilizar a fé. Porque ela não sabe o que está acontecendo. Vou dar um exemplo aqui, a irmã Ângela. Até ora para ela aí. Eu acho que amanhã ela vai receber alta no nome de Jesus. Né? Baseado no que a gente foi lá na sexta. Não sei o que foi ontem, né, Ana Luz? O que aconteceu. Então, baseado, tá para receber amanhã. Ia receber sexta, mas aí precisou de fazer um procedimento no joelho. Mas a irmã Ângela e os irmãos contando que, a princípio, nós pensávamos que o problema dela era o tombo que ela levou na perna. Mas, segundo o que os médicos falam, o problema não foi o que ela levou na perna. Ela estava com arritmia cardíaca, estava muito alta. Ela estava com infecção urinária. Então, daquilo que a gente achava, não tinha nada a ver. Nada a ver. É lógico que ela machucou a perna, né? Ficou roxa e tudo, precisou de ter os cuidados. Mas, nesse momento, a fé dela precisava funcionar para quê, irmão? Para infecção. Sim ou não? Para infecção. Mas sem ela saber que era para infecção, tinha como a fé funcionar? Não tinha. Então, por isso que eu tenho que entender a minha realidade. E você tem que entender a sua realidade. Sabe que tem muita gente que é cega? Não fisicamente, mas espiritualmente? É cega. Tudo na vida dela está de mal a pior, tudo na vida dela está complicado, está difícil, mas ela não enxerga. Ela enxerga o problema do outro, ela enxerga a dificuldade do outro, ela enxerga que o outro precisa de melhorar, mas ela não enxerga. Tudo está indo de mal a pior, tudo está só se complicando, mas ela consegue ver que a Marcilene tem que melhorar. Não, a Marcilene tem que melhorar. Ainda mais que ela senta sozinha naquela fileira enorme, ela tem que melhorar, tem alguma coisa errada. Pastor Elaine e a Nayara tem que melhorar. No meio dela, olha só, elas é mãe e filha, e no meio tem uma cadeira sobrando. O que está acontecendo? Será que brigaram em casa? Entendeu? Lá na família da Tota tem alguma coisa errada. A Tota está numa fileira, a Andresa está na outra. Gente, o que está acontecendo? Você enxerga, né? Não é que tem problema, né, irmão? Isso daí tem nada a ver. Calor desse vai ficar grudado? Se você pode... Tem gente que enxerga o problema dos outros, consegue ver. Mas o dele, ele não consegue. Esse texto aqui conta a história de Neemias. Neemias trabalhava para o rei, estava em serviço para o rei, e ele recebe uma notícia que a sua cidade estava sendo destruída.
A sua cidade estava em ruína, as portas da cidade foram queimadas, tudo destruído, os muros destruídos. Ele recebe essa notícia. E Deus dá uma graça nele ali, que o rei abençoa, e ele consegue ir até lá. Mas quando ele chega naquela cidade, ele não fala para ninguém o que ele foi fazer. Não fala. E um certo momento, onde nós lemos aqui, o que Neemias ele faz? Ele sai de onde ele estava. A Bíblia é bem clara. Ele pega os homens, os poucos homens que ali tinha com ele, pega ali o seu animal, porque ele não tinha outro animal, e ele vai lá e começa a ver os muros da cidade. Ele começa a observar, ele começa a olhar, ele começa a entender. Ele chega em um lugar, chega em uma porta e vê lá, meu Deus, estou usando aqui, né? Só para você entender, ilustrar, tá? Eu imagino que ele olha para um lugar e fala assim, meu Deus, esse trem está mais feio do que eu imaginava. Olha para o muro e fala assim, Senhor do céu, que negócio é esse? E ali ele enxerga toda a dificuldade que tinha, toda a destruição que tinha. Ele, se fosse alguns crentes dos tempos de hoje, Neemias, talvez ele não enxergaria isso, mas ele colocaria a culpa no povo. Isso aconteceu por causa do Beltrano, por causa do Ciclano, por causa do fulano de tal. Ele dava desculpa. Mas ele entendeu que a realidade daquele lugar não era uma realidade vitoriosa, não era uma realidade de conquista, não era uma realidade, sabe, de algo tranquilo, mas era uma realidade que precisava de uma grande reconstrução, precisava de um conserto, precisava de uma mudança. Presta bem atenção numa coisa, você que está me ouvindo. Você precisa entender qual é a sua realidade. Você precisa entender o que na sua vida precisa de ser enxergado para que a sua fé tenha ação de melhorar. Não, pastor, eu vivo pelos olhos da fé. Irmão, se você viver mesmo pelos olhos da fé, muita coisa na sua vida já tinha que ser mudada. Você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que entender o que você precisa fazer. Tem muita gente, as coisas na vida dele começam a ficar ruim, aí ele vira e fala assim, está nas mãos de Deus, Deus que sabe tudo, o Senhor é o dono da vida, o Senhor é o dono da morte, amém. Se Deus quiser me tirar, Ele tira, irmão. Deus, Ele só faz aquilo no qual você tem entendimento e deixa Ele fazer. Irmão, se fosse assim, seria muito fácil. Eu passar por um problema, minha família passar por um problema, eu viver uma situação, uma crise, algo fora do normal, e Deus vir e agir. Seria muito fácil. Os problemas da nossa vida, Ele não teria tanto poder como tem hoje. Eles não se levantariam tanto como se levantam hoje. Mas Deus, Ele não age dessa forma. Deus, Ele não fez robô. Deus, Ele não fez boneco. Amém ou não amém? Amém. Deus não te fez você como um jogo de videogame, que Ele te pega pela manete e te leva aonde quer, faz você fazer o que Ele quer, passa de fase com você. Não, Deus, Ele não te fez assim, Ele não me fez assim. Amém? Deus, Ele não me fez assim. Então nós temos que entender, irmãos, nós precisamos de enxergar a nossa realidade, e não é enxergar a nossa realidade e deixar aquilo dominar a nossa vida. Imagina só, Neemias chega em Jerusalém, vê os muros destruídos, vê as portas destruídas. Não imagina você que era um portão só não, irmão, era várias portas. Não imagina que era apenas um muro pequeno, mas sim um muro grande. Imagina, Neemias, ele chega lá e olha para aquele negócio e fala assim, puxa vida, quem destruiu isso daqui, quem fez isso daqui, está com muita raiva da gente, então é melhor eu cascar fora, porque eu vou morrer. Ele não ficou baseado na realidade dele. Mas o que ele fez? Eu vou cumprir o meu propósito. Qual que é o meu propósito? É reconstruir os muros de Jerusalém. É eu consertar, eu colocar as coisas no lugar. É eu reedificar isso daqui.
Quando ele vira lá para o povo e começa a contar para o povo o que ele veio fazer ali para eles, ele fala para eles, olha, que o todo opróbrio sai de nós. O que é isso, irmão? Vergonha, humilhação. Chega de humilhação, chega de derrota, chega, sabe, de sermos humilhados. Irmãos, uma cidade com os muros destruídos, era uma cidade que, entre as outras vizinhanças, eles entendiam assim, aquela cidade é uma cidade frágil. É uma cidade que podemos entrar a qualquer hora. É uma cidade que podemos destruir aquele povo, porque lá não tem povo guerreiro, mas sim povo derrotado. Fala com o seu irmão assim, Deus está falando com você, querido? Fala com essa pessoa assim, pelo amor de Deus. Fala assim, abre o coração. Fala assim, abre o ouvido. Fala com essa pessoa, se eu tivesse um cotonete agora, eu te emprestava. Irmãos, presta bem atenção numa coisa. Neemias, ele chama aquele povo para reconstruir. Ele chama aquele povo para entrar juntamente no propósito. Jerusalém ali, para Neemias naquele momento, não era apenas a cidade dele natal. Mas Jerusalém, para Neemias, naquele momento, era a vida dele. Era a vida dele. Ô irmão, deixa eu te falar uma coisa. Se você souber que lá na sua casa agora está tendo uma confusão, uma quebradeira, sabe, a situação está fora do normal, você não fica mexido? Sim ou não? Sim. Tem um dia no culto aqui, eu não sei se foi Santa Ceia, chegou uma notícia para minha mãe, aconteceu isso, isso, isso. Eu e ela não pensou duas vezes, montamos no carro e fomos embora, lá para poder resolver. Jerusalém não era apenas a cidade dele, mas era a vida dele. A sua família não é sua vida? Sim ou não? Sim. Não, pastor, eu sou eu, minha esposa é a esposa. A Bíblia fala que um pode subir e o outro ficar. Irmão, ontem a pastora Helene deu uma palavra num casamento. Pastor Helene, eu estou para pegar o vomezinho de couro por causa daquela palavra. Que tudo que você falava, ele estava olhando para trás. Entendeu? E ria e balançava a cabeça. E a pastora Helene foi dando uns exemplos bacanas do ping-pong. Foi isso, pastor Helene? Do tênis. O que é o tênis? É um jogando para o outro. Não, a culpa não é sua, não. A culpa não é minha, não, Camila. É sua. Não, Elta, a culpa é sua. Não, Valmir, a culpa não é minha, não, é sua. Tem muitos cristãos dessa forma. Presta bem atenção, quem vai reconstruir os muros lá na sua família é você, cristão. Sou eu. Quem vai reconstruir os muros da sua vida é você. O que está destruído hoje na sua vida? O que está? Não, pastor, lá em casa está mil maravilha, viu? O senhor está falando isso, mas está mil maravilha. O que está ruim lá em casa é só meu casamento. Eu já vai fazer 3 meses que eu não durmo no mesmo quarto com meu marido, a mala dele já está pronta, mas ele não vai. Meu filho falou que vai embora qualquer dia. Quantos anos seu filho tem, irmã? Tem 11 anos. Entendeu? Ah, não, o meu de 18. Entendeu? Ah, pastor, não, lá em casa está tudo bem, não, graças a Deus, não tem problema na família, o marido quer ficar em casa, o filho não quer ir embora, mas eu estou sentindo só uma falta de ar, entendeu? Tem hora eu desmaio sozinho, mas graças a Deus, minha saúde está muito boa. A pessoa não está vendo, que ela está precisando de reconstruir uma área. Ela não está vendo. Não, pastor, minha vida estudantil está maravilhosa, eu estou aqui já com meus 22 anos, entendeu? Já vai fazer 5 que eu estou no 9º ano da escola e eu estou me aperfeiçoando. Estou aperfeiçoando para um dia substituir o professor se faltar. Precisando de reconstrução. Ah, pastor, não, para mim, graças a Deus, estudantil, tudo tranquilo. O problema é que tudo que eu vou fazer dá errado, precisando de reconstrução, está precisando de reparar os muros, está precisando. Já viu aquela pessoa que ela tem medo, chega, ela torce para chegar o dia do pagamento. Ai, meu pagamento é dia 10, 5º dia útil, aleluia, chega, mas quando ele chega, ela fica com medo de olhar na conta, porque ela tem medo de saber se o banco já descontou, entendeu? O que ela tem que pagar, um tanto de coisa. Tem que reconstruir. Nós precisamos de reconstruir. Qual é a área da sua vida que precisa? Existe, as leis de Newton. Quem já ouviu falar nesse homem aí? Quem já?
Só uma pergunta, hein? Vamos ver. As leis de Newton estão na Bíblia, irmão? Aleluia. Entendeu? Mas teve gente que não balançou a cabeça, ficou paradinha assim, ó. Como se não vou falar nada. Vai que eu falo que não e ele tá. Entendeu? Não tá não, irmão. Não tá não. Mas se eu não me engano, né? Informação da Karen. A terceira lei de Newton fala o seguinte assim, olha. Toda ação gera uma? Ou é toda reação gera uma ação? Toda ação gera uma? Irmão, tá na hora de ter ação. Como que é? Tá na hora de ter uma reação. Para ter uma ação. Isso aí. Tem que reagir então, né? Ô, gente, vamos ter ajuda aí, ó. É o que que... Mas como é que eu vou falar aqui, Marcilene? Toda reação... Mas eu falei aqui, irmão. Mas eu falei certo aí. Toda ação. Isso aí, irmão. Tá na hora de ter uma ação na sua vida. Dá uma sacudida de quem está do seu lado e fala assim, tá na hora de ter uma ação. Amém, irmão? Tá na hora de você fazer alguma coisa. Tá na hora, irmão. Se acordar. Tá na hora de você, sabe, dar o seu tudo, levantar, mudar essa história aí da sua vida. Amém ou não amém? Amém. Fala com quem está do seu lado assim, ser derrotado não é bonito. Fala com esse, ó, ter fama de fracassado não é bonito. Amém, irmão? Guarde isso daqui, ó, que eu quero falar para você. A sua realidade não define quem você é. Amém ou não amém? Amém? A sua realidade não define quem você é. Pastor, não, mas eu estou tendo uma vida de vitória. Essa vida de vitória não define quem você é. Por quê? A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores. Se eu ganhei hoje, eu vou ganhar uma amanhã. Então não pode definir. Amém? A sua vida, talvez de fracasso, de derrota, ela não pode definir quem você é, irmão. Talvez hoje a sua realidade tem sido isso, uma realidade de fracassado, desculpa a palavra, de humilhado, de uma pessoa sem força, de uma pessoa que perdeu tudo, de uma pessoa que precisa recomeçar. Irmãos, não vou entrar em detalhe, estava contando para a Poliana uma situação que eu passei, tive que tomar uma decisão sozinho. Eu precisei de pagar um advogado. Um valor alto, advogado é caro, irmão, mais caro mesmo. E eu precisei de pagar ele, sabe para quê? Para ele poder cuidar de mim. Por conta de uma situação que alguns aqui sabem. Precisei para estar cuidando. Para chegar semana passada, ele pegar na minha mão e falar assim, ó, fica tranquilo, eu já tinha te falado desde o início, você ficar tranquilo, acabou. Não precisei, irmão, gastar um dinheiro que não podia, por conta disso. Por conta, sabe, do momento que eu vivi. Isso trouxe muitos transtornos para a minha vida hoje. E eu, dando meu testemunho aqui, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que me reconstruir. Eu preciso de me reconstruir. Eu preciso de reconstruir a minha vida. Eu preciso de colocar as coisas no lugar. E assim também você. Talvez você está numa situação, irmão, que você perdeu tudo. Tudo. Todos os recursos que você tinha. E talvez hoje você está como Neemias. Neemias, ele chega lá com poucos para ajudar, com um animal. Só isso não dava para reconstruir um muro. Mas o que ele fez? Com o que ele tinha em mãos, ele começou a fazer. Com o que você tem hoje, você pode começar a reconstruir sua vida. Pastor, eu não tenho nada. Glória a Deus por isso. Mas se você tiver algo,
que nós falamos aqui, que é uma fé ativa, você tem tudo. Você tem tudo. Amém ou não amém? O recurso que eu tenho é o início do meu milagre. O recurso que você tem é o início do seu milagre. Qual que é esse recurso que nós temos hoje? A nossa fé. O que Paulo ele fala assim, olha, eu não vivo baseado naquilo que eu vejo, mas eu vivo baseado naquilo que eu creio. Naquilo que eu creio. O que é? Se eu viver baseado naquilo que eu vejo, irmãos, eu vou ficar deitado na cama e entenda a brincadeira aqui, vou fazer igual alguns falam. Ai, a minha depressão atacou. Né, cara? Eu falei isso hoje de mim. A minha atacou. Ai, aconteceu isso. Se a gente não usar os recursos, o diabo ele vai montar, mas vai montar com força. Com força. Ao ponto de você parar e não assusta não, ao ponto de você morrer espiritualmente. Então a nossa fé ela precisa de ser, sabe, ser o nosso milagre, ser a chave que vai virar a nossa vida. A minha fé ela gera ousadia. A sua fé gera ousadia. Irmão, quando eu estava aqui na hora do louvor aqui e para a glória de Deus, eu quero sempre que vocês orem isso. Uma das armas fortes que essa igreja aqui tem é o louvor. É o louvor. Uma das armas fortes que nós temos. E quando o pessoal estava aqui na frente ministrando, eles ministrando o louvor, Deus lá na bateria falando comigo assim, ó, fala para alguém que acabou. O que está passando acabou. Na hora que eu vim aqui na frente, Deus continuou falando. Irmão, eu não sou de arrepiar, eu arrepiei. Entendeu? Acabou. Mas para mim entender se acabou, você entender esse acabou, você que talvez precisava de ouvir essa palavra aí, você tem que entender que a sua fé ela tem que estar ativa, que senão isso vai ser uma palavra vazia. E quando você vê, não acabou nada, continuou, porque você não usou sua fé. Repete comigo, se eu preciso começar a reconstruir a minha vida. Amém? Eu preciso começar a reconstruir a minha vida. Se o seu recurso é a sua fé, glória a Deus por isso. Para a gente caminhar aqui para o final, não precisa abrir. Mas a Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Quem já ouviu falar nesse homem? Naamã, né? Nós conhecemos muito pelo homem que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e na 7ª ele saiu curado. Irmãos, para chegar na cura, teve um processo de reconstrução. Teve um processo ali que precisou de ser mudado. Naquela época, irmãos, a lepra era uma doença que não podia ficar no meio de outras pessoas. Quem era leproso tinha que ficar isolado. Isolado. Eu ouvi uma vez um historiador, eu não lembro o nome dele, nesses flashzinhos que aparecem no Instagram, e ele virou e falou assim, olha, naquela época um leproso no meio da multidão, ou o leproso queria contaminar a multidão, para a multidão morrer, ou ele queria provocar o seu autossuicídio. Seu autossuicídio, porque era uma doença contaminosa. Então a pessoa ela não podia, né, ficar junto com outros. Mas Naamã, mesmo com lepra, todos os dias, ele colocava a sua farda, arrumava todinho, e a Bíblia fala que ele era, sabe, um comandante, um general, sabe, vitorioso. Ele era um homem de guerra. Ele não era um homem de se ficar parado, se esconder de uma batalha, mas era um homem de guerra. Naamã era como muitos aqui nessa igreja. Naamã era como muitos que estão aqui, que muitas vezes se levanta para trabalhar, se levanta para ir para a escola, se levanta para vir para a igreja, mas dentro de si tem uma lepra, dentro de si tem algo que precisa de ser reconstruído, dentro de si tem algo que precisa de ser curado, dentro de si tem algo que precisa de um milagre, dentro de si tem algo que precisa de uma transformação de Deus.
Aqui na igreja tem gente assim. Ô, irmão, deixa eu te falar uma coisa. E tem pessoas que é como Naamã e pensam de uma forma diferente de Naamã. Como assim, pastor? Naamã, quando ele sabe que o profeta estava lá, ele não foi reclamar, mas ele queria cura. Tem muita gente que é como Naamã, veste uma farda, é vencedor, é batalhador, está aqui na igreja, talvez você está destruído por dentro, precisando de ajuda, mas você não pede. Talvez você está acabado por dentro, está vivendo um fracasso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, o que você está passando, eu não sou a sua solução. O irmão que está do seu lado não é a sua solução, mas através de nós podemos te ajudar a solucionar. Ah, pastor Valmir, mas falar que vai me ajudar a solucionar só com palavra não adianta, irmãos, adianta sim. Queria eu, irmãos, em muitos problemas meus, ter uma palavra de coragem. Em muita situação de dificuldade minha, ter alguém para poder falar assim, olha, eu estou com você, fica firme, vai dar certo, preocupar. E tem muita gente que quer uma ação dessa na vida dela, sendo que ela não fala. Ela não fala, ela está guardando tudo para ela. Está entrando em depressão, está com a família sendo destruída, está com tudo avacalhado, está com enfermidade grave, e a pessoa está guardando tudo para ela. Com aquele pensamento assim, ó, eu não vou falar porque eu não quero incomodar o Lúcio. Eu não vou falar porque eu não quero incomodar o Vandinho. Eu não vou falar com o pastor porque eu não quero incomodar ele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você vai morrer com isso. Me perdoa se está entendendo isso como dureza. Mas se você não pedir ajuda, você vai morrer com isso. Você vai morrer. Naamã, irmão, quando ele descobre o profeta está na cidade, ele não pensa duas vezes. Ele não fica com bobeira. Ele não fica lá assim, não, o profeta deve vir aqui em casa, Deus deve mostrar para ele. Irmãos, e olha que a época de Naamã era uma época que Deus falava por intermédio dos profetas. Os profetas na terra eram representantes de Deus. Deus poderia muito bem falar com o profeta, senhor profeta, vai lá na casa do Naamã. Vai lá, faz isso e isso. Mas Deus não falou. Deus não falou. E deixa eu te falar uma coisa, com nós também, Deus ele pode mover alguém para poder te ajudar. Mas se você não falar, tem ajuda não. Não tem. Não adianta fazer cara de choro para Deus, ficar olhando com o beijo. O Senhor sabe. O Senhor está vendo o que eu estou sofrendo aqui, ó. Você que não pede. Igual um amigo meu, o cara, pastor, perdeu uma igreja, inclusive, dessa igreja dele que ele perdeu, possivelmente, a gente pode recuperar ela, trazer ela para nós, ser uma semeando a palavra. O cara deu uma doida nele, pastor Elan. Cheio de problema. Você pergunta aí, fulano, tá tudo bem? Você sabe que a vida do cara não tá bem. Ele vem e fala, cara, eu tô ótimo. Essa semana, foi semana retrasada, Maria? Maria conheceu também. Foi semana retrasada que eu liguei pro menino lá? Eu mandei uma mensagem pro cara e falei com ele, seu fulano, e aí, o seu estabelecimento tal, como é que tá? Eu sei que tá fechado. Sabe o que o cara virou para mim? Eu tô de férias. Estou dando uma descansada. O que eu não pude descansar a vida, estou descansando agora. Aí ele virou para mim e falou, estou descansando até da igreja. Fechei lá e tudo, entreguei a chave lá. E eu falei, cara, e o povo? Não sei de povo, não. Não sei. Pessoas que precisam de ajuda, mas não reconhecem. Passou, mas por que o senhor não foi direto com ele e falou, eu estou sabendo de tudo? Irmão, eu fiz. Já falei coisa com ele que eu nem podia falar, eu falei. E quando eu falei com ele, sabe o que Deus falou comigo? Virou para mim e falou assim, ó, não entra. Sabe o que é Deus? Irmão, para quem quer da turma do Deus bonzinho, que tudo de Deus, é sim, pode.
Eu te entendo. Deus virou para mim e falou assim: não entra. Não entra. Aí veio aquele versículo assim básico: a soberba precede a queda. Tem muito irmão aí que a vida está toda destruída, mas está soberbo lá. Não, está tudo bem. Cai não, irmão. Pede ajuda, pede socorro. Faz o que for preciso. Reconstrua a sua vida. Aí Naamã descobre que está lá o profeta. E ali, quando chegam diante do profeta ali, o profeta não recebe ele. E ele fica com raivinha, fica com bico. Mas o profeta não recebe, mas dá a solução para ele. Naamã, vai lá e mergulha 7 vezes no Rio Jordão e pronto, acabou. Naamã ainda quis escolher o rio. Podia ser o rio fulano de tal, o rio tal lugar. Mas por que esse? Era porque lá que Deus queria transformar a vida dele. Presta bem atenção numa coisa aqui, irmão, e recebe aqui que tem profeta nessa casa. Você está aqui nessa igreja, porque é nesse Rio Jordão aqui, é nesse lugar, é na Semeando a Palavra, que Deus quer começar a transformar a sua vida, quer começar a reconstruir a sua vida, quer começar a restaurar você por completo. Foi aqui que Deus te trouxe para ouvir essa palavra hoje. Deixa eu te falar uma coisa, aqui nessa igreja não tem Superman, viu? Não tem o Superman todo-poderoso. Aqui nessa igreja que não tem homem de ferro e mulher de ferro não, viu, bonitão? Viu, bonitona? Aqui nessa igreja não tem aqui cavaleiros do zodíaco com poderes, não tem aqui changemans, não tem aqui He-Mans. Aqui nessa igreja tem filhos e filhas de Deus, que o único que te faz vencedor é Ele, o único que te dá vitória é Ele, o único que transforma a sua vida é Ele. Amém? Tem muita gente que ainda é movido. Não, pastor, eu sou da era de Power Ranger, dos super-heróis. Irmão, hoje a Luísa está gostando de ver esses negócios. Aí então a gente conversa, o Gabriel também. A gente conversa, eu fico mostrando e o Valmizinho lá em casa. Eu fico mostrando o Valmizinho, eu faço: Valmizinho, olha a coreografia. Imagina, irmão, se esses fossem os nossos heróis hoje, até eles dançar, fazer os negócios. Pelo amor de Deus. Enquanto eu era pequeno, eu fazia isso tudo. Eu tenho uma foto lá em casa, minha mãe, eu ia te falar para você achar, com meu pai, eu estava assim, ó. Chain Dragon que eu estava fazendo. E sem roupa, entendeu? Era o Chain Dragon. Imagina se essa turma fosse o nosso super-herói. Você vê as coreografias deles, mano, até fazer o inimigo já tinha matado. O meu super-herói, o seu super-herói, ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Amém? E ressuscitou. E ressuscitou. Irmão, para a gente terminar essa palavra aqui, olha, precisamos de, enxergar a nossa realidade e cumprir o propósito. Falando no nosso super-herói, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o Neemias da nossa vida. Foi o Neemias. Quando Jesus morreu na cruz, não tinha Valmir, não tinha Tainara, não tinha Macilene, não tinha a Lília, não tinha a Dora, não tinha ninguém aqui. Mas quando ele morreu na cruz, ele já pensava em nós. Ele já pensava em nós. Quando ele estava lá naquela cruz do Calvário, que aqui era uma cruz para mim, que era uma cruz para você, que era uma cruz para a nossa família, ele estava falando assim: olha, eu sou aquele que vai reconstruir a vida deles. Eu sou aquele que vai reconstruir a vida dos que vão estar na Semeando a Palavra no dia 20 de outubro de 2024. Eu sou aquele que vai transformar a vida daquelas pessoas. Eu sou aquele que, através da fé que habita neles, vou fortalecê-los, vou gerar milagres, vou construir o que precisa de construir, vou reconstruir o que precisa de ser reconstruído.
Deixa eu te falar uma coisa: se você entrou aqui e precisa de uma reconstrução na sua saúde, Ele é Jeová Rafa, o Deus que cura. Se você entrou aqui nessa noite precisando de que Ele transforme a sua vida financeira, Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Se você entrou aqui sem paz, Ele é Jeová Shalom, a sua paz. Se você entrou aqui precisando que Ele entrasse numa guerra com você, que Ele entrasse numa solução com você, Ele é Jeová Sabaó, o Deus da guerra, o Deus todo-poderoso, o Deus que te fez mais do que vencedor. É o mesmo Deus que virou para Moisés e fala: Moisés, diga para o povo que eu sou o que sou. Em outras palavras, ele falava: Moisés, diga para o povo, eu sou tudo aquilo que eles precisam. Se é cura, eu sou cura. Se é provisão, é provisão. Se é restauração, é restauração. Se é salvação, é salvação. Eu faço aquilo que eles precisam e necessitam. Fica de pé no seu lugar. Andaramachore candaramaciri candaramaia. Rambarachere condaramasuri candaramaia. Deus, Ele quer reconstruir as nossas vidas. Deus, Ele quer reconstruir as nossas vidas.